Olá, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa Humanamente. Pode chegar, o programa está começando a partir de agora, o espaço de conversa sobre saúde mental na parceria entre a Band News FM e o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, sempre com a melhor análise médica. Doutor Daniel Barros, tudo bem? Oi, Rô, tudo jóia? E você hoje falando de um tema importantíssimo, talvez um dos temas mais importantes dentro da psiquiatria, o que a gente já falou algumas vezes no Humanamente, só que hoje a gente vai voltar ao tema de uma forma diferente, uma forma que tem sido valorizada, inclusive, nos meios científicos, que é trazer um pouco da perspectiva até da primeira pessoa. E a gente tem uma convidada muito especial hoje, mas eu vou fazer suspense, ainda não vamos revelar, fica por aí, fica aqui, que já já vamos apresentar a nossa convidada de hoje, uma velha conhecida aqui dos ouvintes da Band News FM. A gente vai falar sobre o consumo de álcool no Brasil, que gera 12 mortes por hora, segundo um estudo da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, que calculou os custos diretos e indiretos do abuso de álcool aqui no país em 18 bilhões por ano. Temos dados também da nossa sala digital, para ter uma ideia do que as pessoas estão buscando e como vem aumentando cada vez mais, para a gente ter uma ideia, as buscas também por bebidas sem álcool. É uma tendência aqui no nosso país que a nossa sala conseguiu monitorar. Então, para alcoolismo, claro que as pessoas buscam por remédios, por tratamentos, por clínicas, vão ao Google para tentar ajuda e médicos também, entender quais especialistas que podem ajudar de fato. Temos uma outra tela que mostra o aumento no número de buscas por bebidas sem álcool. A gente tem um patamar recorde que o Google também conseguiu monitorar desde 2004 aqui no nosso país. Em 2005, a gente vai tendo uma leve alta, vem a pandemia e aí em 2025 um pico de buscas por bebidas sem álcool. A gente vai falar também sobre isso aqui ao longo do programa e a relação disso com a nossa saúde mental. Nossa convidada de hoje é Bárbara Gância, que se tornou símbolo da luta contra a dependência de álcool, lançando o livro A Saideira, uma dose de esperança depois de anos lutando contra a dependência, quase 10 anos atrás. E a Bárbara está lançando agora uma edição revista e ampliada do livro pela Matrix Editora e veio contar pra gente. Que felicidade, Bárbara, bem-vinda. Felicidade é minha, nós trabalhamos juntas durante anos e anos e anos e foi super gostoso, eu adorava trabalhar nessa casa e tô aqui. Me perguntem tudo sobre álcool, mas eu não sou nenhuma especialista, eu só sei contar a minha história, né, doutor? Mas isso é fundamental, Bárbara. Eu estava até falando aqui na abertura que isso é uma tendência, quando você pega, inclusive, revistas científicas, hoje em dia, é um pouco essa coisa que ficou meio caricata do lugar de fala, né? Ficou meio abusada essa expressão. Sim. Mas a gente tem que entender que quando a gente fala de alcoolismo, a gente fala de um lugar. Não é que a gente não tem ou tem lugar de fala. Todo mundo tem o seu lugar de fala. A psiquiatria fala do lugar de quem estuda e de quem vê as consequências e de quem dá os tratamentos e dos tratamentos. A pessoa que passou por essa experiência, ela fala de um outro lugar. Ela fala do lugar de quem viveu na pele, de quem viveu as dificuldades do diagnóstico. E eu queria, primeiro, te agradecer pela presença, é um prazer mostrar aqui o livro, a segunda edição, né, do A Saideira, que a Bárbara está lançando relançando, né, pela editora Matrix. Quem está acompanhando na live está vendo aqui a capa, um livro, uma delícia de ler, enfim, como o texto da Bárbara, quem já viu sabe, né, quem já leu sabe como é que é. Mas eu já queria aproveitar, Bárbara, e começar com essa pergunta, que eu acho que talvez seja uma pergunta muito importante. É sobre a dificuldade que a pessoa que tem problema com álcool eu não vou dizer admitir, porque admitir tem uma conotação moral. Ah, eu tenho um problema, mas não quero admitir. É de cair a ficha de que aquilo é um problema. Quem tem uma fratura exposta não tem dificuldade de cair a ficha que aquilo é um problema. Exato. Quem tem miopia, às vezes, tem alguma dificuldade, porque acha que o mundo sempre foi assim. E quem tem problemas com dependência, às vezes tem muita dificuldade para perceber. Eu queria que você falasse dessa jornada de a ficha cair que aquilo é um problema. Pois é muito, muito difícil. Eu lembro quando eu fui para a clínica de reabilitação para levar o Rui Castro, porque o Rui Castro estava numa, digamos assim, numa situação tão dramática de bebida, ele acordava e pegava aquela clássico
do alcoolismo, ele pegava a garrafa debaixo da cama e já começava a beber cedo e tal. Eu não tinha esse problema. Eu sempre fui uma alcoólatra funcional. Então, quer dizer, eu trabalhava, não bebia todo dia, bebia quinta, sexta e sábado, talvez domingo também, mas quando eu bebia, botava para quebrar. Então, não é que eu fosse uma alcoólatra dessas, de que dá para ver, que todo mundo consegue ver que a pessoa tem um baita problema e aí não resta nenhuma dúvida. E essa trajetória é muito solitária, porque você bebe e não quer que os outros vejam. Você entra com a garrafa, não quer que a sua empregada veja. Então, você põe as garrafas que estão vazias dentro da mala. Você vai na padaria, você pede assim, me dá 1 litro de leite, 500 gramas de queijo, sei lá, 2 pães, não sei o quê, e 1 litro de whisky e mais um pacote de cigarro. Até a hora que o cara fala assim, olha, minha senhora, não precisa pedir o queijo, o leite, pede só o whisky e o não precisa disfarçar. maço de cigarro. Aí eu escrevi o livro justamente para esse doutor que o senhor está falando, que é para falar com as pessoas que estão em volta do alcoólatra, ou seja, pais, mães, as pessoas do trabalho, os amigos, e para falar com o alcoólatra. Por isso que eu tentei não pôr moralismo nisso e não ser professoral e falar o que eu passei para mostrar que a gente consegue ser feliz depois de parar de beber. Porque muitas vezes eu não parei, isso é meu, né? Não parei porque eu achava que se eu parasse, eu ia morrer de tédio. Eu ia ter uma vida apagada, com muita angústia, sabe, não ia ter mais festa, não ia ter mais comemoração, meus amigos não iam ficar mais perto de mim. Porque quando você vai, por exemplo, para uma sala de autoajuda, eles falam para você, a primeira coisa, você tem que mudar hábitos, pessoas e lugares. E quando fala isso para uma pessoa que bebe, hábitos, pessoas e lugares, você fala, bom, muito obrigada, eu estou indo embora, passe muito bem. Disposta. Porque hábitos, sabe, meu hábito é chegar às 5 horas da tarde e ir para o happy hour. Pessoas são meus colegas de copo e lugares é o boteco. Então, é meio difícil mudar isso, né? E parar de beber indo para esses lugares, nessas companhias, não é muito factível, né? Então, esse que é o problema. Você falou sobre ser uma alcoólatra funcional, né, Bárbara? Você seguia prosperando na carreira, você seguia escrevendo textos brilhantes, inclusive, você seguia com contato com a família. Qual foi o ponto que você realmente te fez, então, decidir parar de beber? E durante toda essa trajetória, em quanto tempo que você, de fato, conseguiu se afastar da bebida? Qual foi o tempo total? Só 30 anos. 30 anos levou para parar de beber ou está 30 Roberta, anos sem beber? Você foi testemunha disso. Os textos não eram tão brilhantes, a qualidade da comunicação, a vida com os meus pais era, assim, insuportável. Quando eu parei de beber, é claro que levou um tempo para as coisas melhorarem, mas tudo mudou de qualidade de uma tal forma. A produtividade no trabalho, ela quintuplicou. Tanto é que eu arrumei trabalhos inacreditáveis depois que eu parei de beber. Relacionamento com os meus pais, eu dou graças a Deus que eles morreram e eu estava sóbria já há alguns anos e tinha mudado completamente de vida e foi outra coisa, sabe? Graças a Deus que eles me viram sóbria e morreram em paz sem achar que eu estava em perigo. Relacionamento com as minhas relações afetivas mudaram de qualidade completamente. Tudo melhorou. A confiança que eu tinha em mim mesma, porque o que o alcoólatra não tem é principalmente confiança em si mesmo. Você marca um compromisso
e você não sabe se você vai ou se não vai, porque você vai para a balada e no dia seguinte é capaz de você não ir. Então, é um terror a tua vida, sabe? É um negócio assim que você não sabe o que você falou na noite anterior, você não sabe se você ofendeu alguém, se você foi cândido demais, sabe como é que é? Então, é um negócio assim, você consegue funcionar. Eu sempre funcionei, mas eu lembro que teve um dia que eu já estava com uma ressaca moral insuportável. Eu falava todo dia para mim mesma, eu vou me matar, eu vou dar um tiro na cabeça, não aguento mais viver assim. Eu não aguento mais chegar em casa e no dia seguinte ligar para o porteiro e perguntar se meu carro está aí, se eu atropelei alguém, descer para ver a lataria do carro. Eu não aguentava mais. E aí eu fiz um programa nesse local que eu estou apontando aqui, onde era o Band Esportes. Eu fiz um programa chamado Parabólica, que eu apresentava. Eu tinha ido almoçar meio-dia precisamente com um amigo meu, que não está mais aqui, inclusive. E eu tomei meia garrafa de Fernet, que é um vermute à base de alcachofra, forte. E isso foi a meio-dia. Esse programa foi às 7 da noite e eu já estava bem. Mas assim que o programa acabou, o telefone tocou, era minha mãe. E ela falou, você estava alcoolizada, né? E ela me conhecia. Ela sabia pelo meu alô. Bastava eu falar alô, que ela já sabia. E aí eu falei, tava, mãe. Aí depois que eu desliguei o telefone, eu levantei da cadeira, fui para o Ricardo Fontenelle, que era o diretor do programa, e falei, Ricardo, eu quero me internar, tem uma possibilidade? Ele falou assim, vai já, vai, faz o que você quiser, dou a maior força e tal. O ambiente jornalístico, a gente sabe que tem muito, porque os horários são muito loucos, as pessoas são mais liberais, todo mundo é bastante progressista e todo mundo admite que tem esse problema. A gente vê, conversa. E ele me deixou ir e eu fui. As 3 vezes que eu me internei foi de livre e espontânea vontade. E eu fui, e no dia 1º de março, há 18 anos atrás, ou seja, eu estou há 18 anos e 25 dias sem beber, eu entrei na clínica, eu fui pela Santo Amaro, porque chama-se Vila Serena, e é lá na represa de Santo Amaro, na entrada do clube de campo, do lado da mansão dos Tato. E aí, sabe, da família Tato. E aí eu fui pela Santo Amaro e cada bar que tinha na Santo Amaro parava e tomava uma. Então eu cheguei lá completamente bêbado e aí foi a última vez que eu bebi na minha vida. Queria voltar um pouquinho no livro, porque no começo me chamou muito a atenção quando você conta alguns contatos com a bebida alcoólica que você teve ainda na infância. Em casos que algumas outras obras, as pessoas citam do alcoolismo, ter essa lembrança também de contato com o álcool na infância. Isso de alguma forma você revisitou depois, durante o seu tratamento? Depois o doutor Daniel Barros pode dizer também se tem evidências depois com o alcoolismo, mais tarde, com esses primeiros contatos com a bebida. Olha, eu citei esses casos pelo seguinte motivo, porque isso prova que eu gostei do álcool, que eu falei, esse líquido aí, de alguma forma, é muito bom, me deu, eu não sei se eu senti barato, a terceira vez, a vez que eu fui meu pai foi jogar futebol e eu provei um ponche cheio de frutas e tal, eu lembro que eu saí andando por uma estrada e eu deitei no meio da estrada e falei, oh, que delícia. Se você tinha quantos anos? Eu tinha, eu acho que 9, 10, anos. uma coisa assim. A primeira vez foi quando eu tomei os copos das pessoas na sala, que minha mãe estava dando uma festa, eu tinha uns 3, 4 anos. Isso a minha mãe conta, eu não lembro qual foi o desfecho disso. A segunda vez foi com os bombons que tinham cereja e licor dentro. Essa eu já vi muita gente falar que também já fez.
e depois teve essa do ponche. Isso aí eu acho que não tem relação nenhuma com eu começar a beber, porque eu não comecei a beber. Eu comecei a beber com 15 anos, 14 anos, sei lá, 16, porque eu estudava numa escola gringa que todo mundo começava a beber em festa com 13, 14 anos, porque era uma coisa de gringo, sabe? E eu vejo que nas festinhas hoje em dia, os pais deixam a molecada beber bebida alcoólica e falam, se você não puser bebida alcoólica, nenhum amigo meu vem. E os pais deixam a criançada beber antes dos 18 anos, que é uma coisa absolutamente inacreditável, porque é sabido que as sinapses se formam até os 25, por aí, e que se você bebe antes, inclusive, você não tem a maturidade e tal. E tem estudos, eu acho que o doutor pode falar muito melhor sobre isso, eu não entendo dessa parte, mas que quanto mais cedo você começa a beber, mais chance você tem de ter problemas. Então, que os pais encorajem isso é uma verdadeira loucura, mas, sabe, cada um faz o que quer. Né? Não, mas é isso mesmo, assim, e tem muita evidência, porque os dois fatores que você citou, né? O sistema nervoso central não está completamente formado, então ele é mais suscetível aos danos causados pelo álcool, e o risco de dependência é maior quanto mais cedo começa, né? Não só pela influência no sistema nervoso central, biológica, como pela criação da identidade. Quer dizer, você começa com 13, 14 anos na festinha a ser o cara que bebe, você vai construindo a sua identidade em volta do álcool. Né? Você é o cara que bebe, você é o cara que curte e tudo mais. Né? Então, isso de fato é um problema. São Paulo já teve, na época que foi criada a lei né, colocaram fiscais, não podia vender de jeito nenhum para menores de 18 anos, teve polícia entrando em festa de 15 anos, né, mas parece que deu uma afrouxada e as pessoas acho que esquecem um pouco. E é o que você fala na introdução do livro, né, Bárbara, acho que as pessoas esquecem, pelo álcool ser algo tão inserido na sociedade, você faz até um paralelo legal do revólver com a faca, né? Assim, sim. Tem drogas que são fatais e tem drogas que estão inseridas na sociedade, que têm uma outra utilidade. Como o álcool tem isso, e ninguém está aqui demonizando o álcool, por outro lado, as pessoas esquecem de quão prejudicial ele pode ser. Sim. Dos impactos individuais e coletivos de saúde pública, de mortes, de internação, enfim, os prejuízos de quando isso se torna um problema, né? Sai do controle. Não, porque a maioria das pessoas pode e deve beber. A bebida é usada há 7.000 anos, sei lá quantos mil anos, para comemorar vitória, nascimento, casamento, conquista de terra, conquista esportiva, é uma coisa que reúne as pessoas, é uma coisa cultural. Veja a cerveja, o vinho na Itália e na França, as pessoas vivem disso, cultivam isso, isso é uma forma de arte. A minha família vendeu bebida durante 150 anos, é uma coisa que Gancia, na Itália, é um tipo de vermute, é um tipo de bebida, a gente fabrica vários tipos de bebida, e o meu tataravô inventou o ácido espumante, que é uma bebida de sobremesa, é um vinho que usa uva moscatel, usa o método champenois, que é o método que se faz o champanhe com bolinhas efervescente, né? E ele era um farmacêutico que foi para a região de Champagne e voltou e aplicou isso para a uva moscatel, que é da nossa região. Então, quer dizer, eu me chamo Bárbara, 2 bares no primeiro nome, com sobrenome de vinho. E meu pai veio para a América do Sul para fazer isso e depois acabou, enfim, correndo de automóvel e fazendo outras coisas, mas ele, durante 32 anos, foi presidente da Martini Rossi. Então, eu recomendo que todo mundo beba, porque na maioria das vezes as pessoas bebem e não tomam porre e não tem problema de alcoolismo. Quem não pode beber são
as grávidas, as pessoas que têm problema como eu, que mudaram o metabolismo e passaram a não poder mais beber, quem toma remédio de tarja preta, quem opera maquinário pesado ou vai dirigir ou qualquer coisa do gênero e, finalmente, gente que é menor de idade. Uhum. Então, são essas 5 categorias que não podem beber. O resto se esbalde. Mas é interessante, a Roberta trouxe dados aqui da sala digital de uma tendência que eu já vinha captando no ar, enfim, percebi até na minha vida pessoal, no meu entorno, de o consumo do álcool estar diminuindo na sociedade. Né? Quer dizer, tem muito interesse por bebidas sem álcool, você começa a ter mais cardápios na noite de bebidas sem álcool, você tem uma geração de jovens hoje, que é uma geração que bebe menos do que os hoje adultos bebiam quando eram jovens. Então, de alguma forma, será que a gente está aprendendo a lidar, a conscientização está aumentando? O que você notou isso por aí? Não sei, eu não tenho a menor ideia, não sei quais são as estatísticas atuais, mas eu sei que ninguém absolutamente fala de violência doméstica ligada ao álcool, que eu acho inacreditável. Todo mundo fala do patriarcado, do homem ser não sei como, não sei o que lá, e em cima da mulher, e todas as razões que o homem trata mal a mulher, mas ninguém fala. Eu tenho uma ideia assim, que tipo, mais de 50% dos casos de violência doméstica devem, eu suponho, estar ligados ao álcool. Porque os homens agridem as mulheres depois que eles chegam em casa alcoolizados. Me parece. E por motivo algum. Outra coisa que está intimamente ligada é gravidez indesejada, porque o cara não põe a camisinha, essa coisa. Doença venérea. Uma coisa que o Brasil é super prevalente em acidente de trabalho. Porque o cara vai trabalhar na obra, ele prefere tomar uma pinga, que é caloria vazia, mas dá energia, do que comer um prato de feijão e arroz, porque custa mais caro, leva mais tempo para comer, e ele chega lá, toma uma branquinha e vai embora para... Quantas vezes vocês já não fizeram uma obra em casa que o cara tem um eletricista que está fazendo tudo errado, você vai sentir o bafo, o cara está... Não é? Tem um pintor que está pintando em cima, né, do rodapé, e você fala, o que é isso? E o cara está alcoolizado, né? Então, tem muito acidente de trabalho por conta disso. E acidente de trânsito, né? No carnaval, por acaso, tem muito mais acidente de trânsito. Sim. Então, tem câncer de esôfago, câncer de bexiga, câncer, porque evidentemente leva a outros excessos. Então, como é que chama? A Organização Mundial de Saúde, ela já tentou de tudo. Ela já tentou aumentar o preço da bebida com taxação, já tentou treinar as pessoas para não venderem para menor, já tentou tirar a propaganda, um monte de coisas. Surtiu algum efeito. Agora nós estamos na fase da prevenção. E a prevenção é conscientizar a pessoa desde os 6 anos de idade, unindo família, educador, sociedade civil, governo, tudo que você pode e primeiramente dando o exemplo, não beber na frente das crianças, sabe? Sim. Porque isso tudo junto é a única coisa que você pode prevenir. E no Brasil, inclusive, a gente sempre fala que tem a bancada do boi, da bala e da Bíblia, mas tem também a bancada da bebida. E isso a gente deveria perceber, porque quando a Petrobras teve aquele pequeno probleminha no governo da Dilma, quando a Petrobras deixou de ser a maior empresa do Brasil,
Quem virou a maior? Não foi a Siderúrgica Nacional, não foi, sei lá, fábrica de soja, não foi nada disso, foi a Ambev. Então, a gente deveria ver por quê. Ô, Bárbara, só para colocar mais uma questão nesse bloco, eu queria voltar também numa parte do livro que você usa a vela, para explicar como é que funciona o organismo, a mente e a vida de uma pessoa que está parando de beber e a recaída, né? Em caso de uma recaída, essa pessoa ela não começa da estaca zero. Ela começa a queimar do ponto em que ela parou durante toda a jornada da bebida que ela já teve. Você falou que teve 3 internações também. E 815, de que ponto você parava? 815 recaídas. De que ponto você parava e qual foi o ponto que te pegou para, de fato, você conseguir parar com a bebida, até para inspirar ouvintes que estão com a gente? Então, o doutor deve saber muito mais do que eu, mas eu sei como que isso afeta a minha pessoa. Então, por que eu falei que eu sou um alcoólatra e essa categoria, pessoas como eu, não podem beber? O que me diferencia da outra pessoa? A definição de alcoólatra é alguém que tem um problema de compulsividade e que, então, bebe além do seu limite. Quem perde o limite e não consegue conter e beber, quando começa a ficar meio de pileque, para. Eu não paro. Mas por que eu sou alcoólatra? Eu sou alcoólatra, segundo me informou o meu psiquiatra, que é uma super autoridade em farmacologia e não sei o quê, que é o Dr. Jair Mari, que é o principal professor sobre esses assuntos na Escola Paulista de Medicina. Ele me informou o seguinte, que uma pessoa como eu para completamente produzir oxitocina, serotonina, todas essas inas que são os opiáceos naturais do corpo, que hoje em dia a gente chama dos hormônios da felicidade. Porque o corpo sempre atua em modo econômico, porque a gente, obviamente, vive na selva e o leão vai vir atacar a gente, então, evolutivamente, a gente sempre produz tudo em modo econômico. E quando você bebe muito e sempre, de maneira regular, você bebe bastante e em grandes quantidades, sempre, o corpo percebe que a euforia está vindo de fora. Então, ele para de produzir esses hormônios, porque teu chance está vindo de fora. E se você para de beber, vai levar algum tempo para você voltar a produzir essa endorfina. Às vezes, num caso, uma vez eu parei de beber, eu recaí e parei de beber. Eu levei um ano para voltar a produzir esses hormônios. E naquela época, eu não sei como é que é hoje em dia, mas naquela época você não podia tomar nenhum remédio para se acalmar ou para segurar essa onda, porque todos esses tipos de remédio atuam no mesmo lugar que atua a bebida. E se você toma, você sente vontade de beber. Então, você tem que segurar uma angústia horrorosa, um mal-estar horroroso a seco. Obviamente, você tem vontade de beber todo santo dia. E o teu próprio corpo te sabota. Então, você começa, não, vou beber porque minha mulher está me traindo. Não, vou beber porque meu sócio está aprontando, porque o meu negócio está indo mal. Vou beber porque o Corinthians empatou, o Corinthians perdeu, mas eu sou santista, sabe? Então, qualquer motivo. E isso é o próprio corpo que está fazendo, não é você. E aí o alcoólatra é chamado de mau caráter, de pessoa fraca, né? Tudo isso, mas é o próprio corpo que vai para esse processo, para ele não ter que produzir, as tuas células estão te falando isso para você tomar álcool de novo. Então, você está sendo, digamos assim, sabotado por você mesmo.
É muito duro parar de beber. É muito duro. Então, se você para e você recai, você começa do zero. No ar tem essa imagem da vela, e a vela, você bebeu. Vamos dizer, você começou a beber intensamente, você vai baixando a vela. A vela vai queimando. A vela vai queimando, vai queimando. Você parou aqui, você parou, a vela queimou. Aí você fica 25 anos sem beber, 30 anos sem beber. Aí você volta, você vem daqui, não lá de cima. Aí você vai de novo. Do ponto que você parou. Mas você citou uma coisa, Bárbara, que você até fala no livro também, que é inevitável a gente passar por esse assunto, que é o preconceito contra a pessoa que tem dependência. Né? Sim. É lógico que a gente está falando aqui de alcoolismo, mas isso serve para qualquer dependência. Hoje tem a coisa das apostas, que algumas pessoas Sim. perdem o controle. E todos os transtornos, todas as doenças que levam a essa perda de controle, de alguma forma elas são vistas como um defeito moral. A Sim. pessoa é sem vergonha, a pessoa não quer se ajudar, a pessoa enfim, é safada, né? É sem vergonha. Safada. Como que você viu isso? Você até cita aí um caso que até eu cheguei a escrever na época também do próprio Fábio Assunção, e eu lembro que quando foi filmado e teve um carnaval que fizeram máscara do Fábio Assunção, e eu falei assim, ninguém faz máscara de uma pessoa com câncer, um artista que esteja com câncer careca não vira máscara, né? É um diabético que come doce porque tem... Não é piada. E isso vira piada. E a piada e o preconceito andam de mãos dadas. Eu queria que você falasse um pouco dessa questão desse preconceito e desse juízo moral que se faz sobre a pessoa com dependência. Sem dúvida. Primeiramente, o Fábio Assunção, eu conheço bem ele, e ele é uma das melhores pessoas que eu conheci na vida. Ele é talentosérrimo, afetuosíssimo, generoso, um excelente amigo. Não podia ser uma pessoa melhor, mas talvez porque ele é tão bom, ele é mais aberto e mais vulnerável a esse tipo de coisa. Eu acho que a dependência, você vai numa sala de Al-Anon, que são os parentes dos alcoólicos, como eles também são muito atingidos, porque é uma doença social, não é, digamos, como a diabetes, que pode ser também uma doença que gera uma compulsividade, porque você fica com muita vontade de comer doce, mas não atinge ninguém na família. O álcool atinge, então tem que também as pessoas que têm parentes acabam indo numa sala e veem que os seus parentes são muito parecidos com os... E numa sala de Al-Anon, você vê todo mundo falando, meu parente, quando ele não bebe, é a pessoa mais legal do mundo. Porque a bebida, ela te transforma, mas ela não é que você deixa de ser uma boa pessoa ou você deixa de ser... É a bebida que causa esse transtorno. Meus pais achavam que eu era louca e por isso eu bebia. Não que eu bebia e ficava louca, entendeu? E são duas coisas completamente diferentes. No fim das contas, eu vejo que eu sou muito mais careta do que eu imaginava. Esse preconceito, por que nos Estados Unidos, um artista, quando ele descobre que ele é alcoólatra, ele vai lá, faz uma fundação, o pessoal, ele admite, ele vai para a televisão, fala, olha, eu tenho esse problema, tenho isso, tenho aquilo, e ajuda outras pessoas a conscientizar as outras pessoas, e aqui não. Porque nós temos um grau de hipocrisia fabuloso, fabuloso. Ninguém quer que ninguém saiba nada. O nosso maior cantor, né, maior celebridade, não tem perna e ele ajuda as pessoas, não digo que não ajude, mas ele não declara que ele não tem perna. Como se fosse um negócio, sabe, ele podia ajudar tanta gente se ele falasse. Imagina quanta criança, né, se ele tivesse declarado. Agora ele entra hoje em dia no palco, ele parece, sei lá, um ente extraterrestre, sei lá eu, em todo caso. É um fator ligado à hipocrisia. Tem tanta mãe que quando eu dou essas palestras por aí para
para falar como é que eu me sinto, com o que eu fiz e tal, as pessoas relacionam aos filhos, a eles mesmos e tal. E eu dei uma palestra na Ambev, eu trabalhei cerca de 4 anos com a Ambev. Eles têm que gastar uma grana em publicidade e alguma parte dessa grana vai para recuperação de alcoólatras. E tinha uma mãe que era uma funcionária da Ambev, ela veio para mim chorando depois da palestra, ela falou, meu filho, porque eu falei, eu jurava para minha família, depois de um porre, de alguma coisa, que eu jurava que eu ia parar de beber. Eu jurava de joelhos, porque eu realmente não queria mais passar por aquela situação. Eu realmente falava, agora eu não quero mais, eu não quero mais. E não conseguia. E ela falava, eu sempre achei que meu filho era um mentiroso, um mau caráter. Ele falava para mim que não ia mais e ia. E eles acham, as pessoas acham que é por vontade da pessoa. E não é, sabe? Então, você consegue só sair do alcoolismo se você tiver o apoio e o amor que as pessoas em volta de você podem dar. E eu recebi esse amor da minha família, mas até hoje minha família acha que é uma questão de força de vontade. E não é uma questão de força de vontade, é uma questão de conscientização. No AA, a gente fala muito sobre isso, que, aliás, o Alcoólicos Anônimos é o melhor lugar do mundo, porque tem em toda igreja de todo lugar do mundo, tem até dentro de navio, e é de graça, e a única coisa que se pede é que você tenha vontade de parar de beber. Mas, o que eu estava falando? Acho que dá força de vontade. Acho que força de vontade não basta, não, né? Não é uma questão, uma questão de conscientização, É uma questão de conscientização, porque é assim, quando você percebe que você pode fazer de tudo, você pode chegar mais tarde na festa, você pode trocar uísque por cerveja, por vinho, você pode falar que você vai beber só 3, qualquer coisa que você faça, o álcool vai vencer. Você vai perder e você nunca vai conseguir, porque você já passou aquela fase do limite e toda vez você vai precisar de mais quantidade para chegar naquele barato, porque você vai ter que... É uma doença progressiva, incurável e mortal. Não tem... Então, ou você vai acabar preso, ou você vai acabar com câncer, ou você vai acabar numa briga, sabe? Num acidente de automóvel. Alguma coisa horrível vai acontecer com você, não tenha a menor dúvida. E no meio tempo você vai perder o seu emprego, fazer sua família ficar louca, coisas horríveis vão acontecer com você, certamente. Então, o que eu ponderei é que eu não estava aguentando mais a ressaca moral e o álcool ia vencer a batalha toda santa vez. Foi isso que me fez parar de beber e eu acho que é uma maneira de, sabe, 90 dias, 90 reuniões, você vai para o AA na hora que você iria para o bar, que é das 8 da noite às 10 da noite, você vai encontrar lá gente com o mesmo problema. As pessoas têm horror no Brasil de falar do AA. Ah, lá só tem gente louca. Não, lá só tem gente que tem o propósito de parar de beber, ou seja, tem as pessoas mais bacanas do mundo. Quem os loucos estão no boteco. Os loucos estão no boteco. No AA só tem gente bacana. E gente procurando ajuda. E gente procurando ajuda. Você já falou, Bárbara, um pouco de como a sua vida melhorou depois de parar de beber. Mas eu queria que você contasse para os nossos ouvintes, quando você parou de gastar tanta energia no bar, com bebida alcoólica, porque isso demandava muita energia e muito tempo. Sim. Onde é que você focou a sua energia buscando por uma vida melhor ao longo desses últimos anos? Digamos assim, eu não fui fazer dança de salão, mas e também não fui, virei Pilates também atleta olímpica, nem nada disso. Não, eu fui, para falar a verdade, eu arrumei uma namorada legal, que eu só tinha gente de 5ª categoria. Não, arrumei uma namorada legal, depois eu passei a ler de novo, que eu lia só na adolescência. Depois eu passei eu faço ginástica todo dia.
de musculação, sabe, coisa que... Depois eu passei... Não, depois eu passei a... Eu sou colecionadora de relógios. Aí eu passei toda essa compulsividade. Eu vou morrer pobre, então eu passei a ser colecionadora de relógios. Eu, sei lá, eu tenho outros interesses. Eu vivo de dia e não de noite. Então, meu círculo circadiano virou, assim, tá tinindo. Agora eu arrumei uma namorada que eu acho que ela é guarda noturno, porque ela passa o dia inteiro meio que dormindo e de noite ela acorda. É uma coisa horrorosa, mas em todo caso... Não, eu passei a ter interesses tipo de gente normal, eu vou ao supermercado. Eu antes não fazia nada dessas coisas, eu só ficava em casa bebendo e, sei lá, hoje em dia, sabe, eu tenho uma casa que eu tomo conta, eu tenho meus cachorros, eu passeio com meus cachorros, sabe, eu vou ao parque, eu faço coisas normais, vou a shows, coisa que eu não ia antes, vou ao teatro. Me interesso por, sabe, por produzir coisas que eu não fazia isso antes. E tem um mito muito, eu acho que prejudicial, Bárbara, que você já aborda também logo de cara no livro, que eu acho que às vezes atrapalha que as pessoas busquem tratamento, atrapalha que as pessoas melhorem de vida, que é o fato de que na fantasia das pessoas, quem tem problema com álcool é aquele cara que de manhã já acorda com a garrafa de pinga e tá na sarjeta, tropeçando, tá andando, né? E você está dizendo que não, olha, eu trabalhava, eu produzia, eu tinha um emprego, não tava lá essas coisas, aqui de testemunha, né? Ela tá Talvez aqui de testemunha. pudesse fazer melhor, mas tinha essa funcionalidade. Então, às vezes a pessoa está com uma vida aparentemente normal, ela está funcional e, ao mesmo tempo, ela também tem um problema. Não é só porque a pessoa está conseguindo trabalhar, está conseguindo funcionar, que isso exclui que ela tem um problema, né? Ah, doutor, isso é a base da história. Se você soubesse quantas pessoas chegam para mim e falam, eu não tenho problema com álcool, eu até pensei que eu pudesse ter, mas eu não tenho, sabe por quê? Porque eu trabalho, eu não bebo de manhã. Isso não tem nada a ver. Tem gente que bebe uma vez por semana e perde o controle. Se o álcool te traz problemas, se o álcool está te trazendo algum tipo de problema, você deveria procurar saber se você está comprometido. Se o álcool está te trazendo, se você tem apagamento, que é aquela coisa de você não lembrar no dia seguinte o que você fez no dia anterior, se você acorda numa cama que você acha estranha, você não conhece bem onde você está, se você não sabe onde você deixou seu carro, se você, sei lá, qualquer coisa que te traga prejuízo, se o álcool está te trazendo algum tipo de prejuízo, você está gastando demais o teu dinheiro. Tem um questionário clássico do AA que é, se no último ano você brigou com alguém da sua família por causa do álcool, no último ano você não faltou ao trabalho por causa do álcool, se no último ano você teve qualquer problema com a polícia, se no último ano você tentou trocar de bebida e não conseguiu. São várias perguntas, esse questionário está no Google, você pode achar. E se você responder 3 ou mais perguntas, sim, é porque você já deveria procurar tratamento. Bárbara Gance, que prazer ter você com a gente aqui no Humanamente. Muito obrigada por essa conversa. Boa sorte agora com a reedição do livro e até uma próxima. Você não tem ideia o prazer que foi dar essa entrevista. Bárbara, muito obrigado. Aqui amo a Roberta, amo. Vou mostrar aqui o livro, para quem está acompanhando no YouTube, está aqui a capa, o livro é A Saideira, uma dose de esperança depois de anos lutando contra a dependência, que a Bárbara Gância conta a sua história com o álcool, está sendo relançado pela Editora Matrix. Bárbara, muito obrigado por ter vindo aqui abrilhantar e enriquecer humanamente. Muito obrigado, o prazer foi meu, a honra foi minha. Até semana que vem, doutor. Até, um beijo.